Bom, pessoal, vamos falar sobre treta hoje. Uma treta entre o Mário Vergara e o Tim, do canal Tim Explica. Eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair com uma cabeça muito diferente em relação a aprender inglês e quem você escolhe como um mentor, sabe? Alguém para seguir e aprender com aquela pessoa. E a gente vai falar, primeiramente, sobre o Mário Vergara, segundo ele mesmo, como ele se classifica como professor. A gente vai falar sobre os piores tipos de professores que existem. Mas calma, a gente vai falar assim, tá? Sobre a treta aqui de forma rápida, mas ainda bem detalhada do que aconteceu. Mas eu preciso te dar um pouquinho de contexto, tá? Eu tenho que te dar contexto, senão você vai entender errado aqui como foi essa treta e vai acabar defendendo o lado errado, né? Porque falta de informação vai levar à confusão no final, tá bom? E em terceiro lugar, a gente vai falar sobre o pior tipo de vídeo no YouTube para você que tá aprendendo inglês, tá? Tem vídeo que ao invés de contribuir, vai estragar o seu aprendizado de inglês, tá? Vamos lá então. Sobre o Mário Vergara, o que ele fala sobre ele mesmo? Ele falou assim, ó: eu não sou o professor de inglês bonitinho, que fez intercâmbio, que estudou inglês desde criança e tudo mais. Gostei muito do que ele falou aqui. Eu me identifico, tá? Eu sou esse tipo de professor também. Apesar de eu ter aprendido inglês por conta própria e também outras línguas, eu não estudei desde criança. Eu comecei a estudar inglês há menos de 10 anos atrás. Então, é legal ter um professor desse perfil, né? Um professor que tem a sua perspectiva. Porque muitas vezes parece injusto, né? Você ter aula com o professor, se inspirar em alguém que teve muito mais vantagens do que você, né? Alguém que o pai pagou cursinho de inglês e que, sei lá, ganhou uma viagem pro exterior e tem amigo estrangeiro e tudo mais. Então, parece injusto, né? Ele falou aqui também, ele comentou: eu gosto mais do como aprender inglês, sabe? Ele gosta de métodos, pelo que ele comentou aqui, tá? Ele se considera um pesquisador. Ele falou: eu sou muito melhor em métodos do que no inglês em si. Tem muito professor que tem medo de admitir isso aqui, né? Que, eu sou melhor em ensinar inglês do que falar inglês. Tem gente que tem medo de admitir isso, e eu não vejo nada de errado nisso, tá bom? E ele falou até aqui, ó: tem um monte de gente que fala inglês muito melhor do que eu. Só é bom no inglês em si, não é um bom professor necessariamente. Então, isso aqui é bem relativo, tá? Um professor de inglês que fala inglês bem, não necessariamente é um bom professor. Às vezes ele não tem bons métodos de ensinar. E a gente vai entender, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Isso aqui. Eu acho que com o que ele for argumentando aqui, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio um pouquinho mais clara que essa. Vamos lá. Aí ele contou aqui, ó: em 2006 eu fiquei fluente. Ele falou: depois que eu fiquei fluente, eu não estudava mais inglês, né? Tipo, ele não era aquela pessoa obcecada, sabe, por inglês, nem nada. Aí ele falou: tem professores que a vida deles é ficar bom em inglês, né? É manjar de inglês, é falar bem aquela pronúncia perfeita e tudo mais. Ele falou que pra ele isso aí não era grande coisa, não. E ele até comentou assim, ó: de que adianta eu ficar fodão no inglês se eu não conseguir fazer um aluno aprender inglês direito, né? E faz muito sentido. Tem muita gente que é muito bom no que faz, mas não consegue ensinar, né? Não é um bom professor. Essa é a perspectiva aqui do Mário Vergara. Ele falou também que a minha pronúncia não era boa, cometia erros. Eu acho que, à medida do que a gente tá falando aqui, você já vai meio que adivinhando qual foi a treta, né, com o Tim. Então ele falou: minha pronúncia não era boa, eu cometia erros, mas era fluente. Aí ele comentou: não é porque você comete erros de gramática que você não é fluente. Olha que tamanho de verdade que ele falou aqui, ó. Jogou a bomba. A gente fica com aquela falsa ideia de que, nossa, eu sendo fluente em inglês, eu nunca mais vou cometer erros. Vou falar certinho, que nem um robô. Falar tudo certo não é sinônimo de fluência, tá? Às vezes a pessoa fala, mas ela tem que pensar antes de falar. Aí não é fluido. Tira isso da cabeça, tá? Você não precisa saber tudo, não precisa acertar tudo para ser considerado fluente. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tem um vídeo aqui no canal onde tô explicando o que realmente significa ser fluente, essa palavra que tem sido bem banalizada, né, ultimamente. Aí ele comentou aqui, ó: se você encontra um americano e tudo que ele fala você entende, e qualquer coisa que você quer falar você consegue, você é fluente. Olha que definição legal. Dá pra aprofundar um pouquinho nisso aqui, porém já tá muito claro, bem resumido aqui. Ele falou, inclusive, que existem níveis de fluência. Ele comentou, né? Eu cheguei no nível de fluência 1. Tem pessoas que conseguem chegar na fluência 3, fluência 8, 10. E tudo bem, todos eles são fluentes, né? E de níveis diferentes. E aí, esse aqui já tem até um pedacinho da treta aqui, já um pequeno spoiler do que aconteceu lá com o Tim. Ele falou: se você é fluente em inglês, o que te impede de ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo? Né? Opa, o mesmo. Não pode, né? Não pode agora? Realmente,
né? Você, em qualquer área da vida, né? Você consegue atingir um certo objetivo. Por que não ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? O que te impede? A gente percebe que a internet hoje tá evoluindo bastante pra isso, né? Não tem muitos experts mais naquele assunto, e sim pessoas que aprenderam e passaram por aquelas dificuldades e estão ensinando outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele acaba mencionando no meio do vídeo lá que ele é formado em letras em inglês, tá? E acredite, essa aqui é a informação menos relevante de todas sobre o Mayra Vergara, tá? Às vezes tem gente que coloca isso aqui no topo, né? Tipo, olha, isso aqui é o que define a pessoa, no que ela é formada. E não, nada a ver isso aí. Principalmente quando se trata de idiomas. Uma graduação não quer dizer nada. Muita gente formada em letras em inglês não sabe falar inglês, não sabe ensinar inglês também. Vamos falar então sobre os piores tipos de professores que você pode se deparar. São aqueles professores que vivem por essa filosofia aqui, ó. Isso aqui não foi o Mayra Vergara que disse, tá? Eu que tô colocando isso aqui. São aqueles professores que falam assim, ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou seja, eu fiquei fluente em inglês. O jeito que eu fiquei fluente não te interessa, tá? Você vai fazer o que eu tô te falando pra você fazer. Ou seja, a pessoa fala assim, ó, faça o que eu não fiz pra conseguir o que eu consegui. Não faz sentido isso aqui, né? Baseado nisso, vamos lá pros exemplos. Primeiro exemplo, inclusive o Mayra Vergara conta lá no vídeo dele. Ele fala assim, ó, na faculdade, a professora lá tinha morado em Londres, manjava muito de inglês, né? Era uma mestre do inglês. Fez intercâmbio, estudava desde pequena, né? Mas o que ela falava pros alunos fazer era ruim. Não funcionava, né? O aluno não ia aprender com aquilo que ela estava passando para os alunos aprenderem, né? Ou seja, ela ensinava de um jeito que não era o jeito que ela aprendeu. Tá fazendo sentido isso para você? A pessoa aprende inglês, né? Por exemplo, essa professora, ela aprendeu inglês desse jeito aqui. Aí ela vai ensinar as pessoas a aprenderem inglês, ao invés de ela ensinar as pessoas a fazerem o que ela fez, como ela fez, ela vai ensinar de um outro jeito, que falaram pra ela passar, né? Ou no caso, o método lá da faculdade. Então, não faz sentido isso, né? Muitas vezes, ó, isso aqui é uma realidade, tá? Quem já fala inglês, muitas vezes não sabe como aprendeu. Porque muitas vezes o aprendizado do idioma é subconsciente, tá? Você tá aprendendo e não percebe que tá aprendendo. O que leva a pessoa a aprender o idioma nem sempre é algo visível, sabe? Algo que a pessoa estudou, sabe? Seguiu passo a passo, coisa assim. Então, muita gente que fala inglês hoje, se for pra ensinar outra pessoa, a pessoa não sabe. Tipo, nossa, cara, eu aprendi, mas eu nem sei como que entrou na minha cabeça isso aqui. Nem sei como que eu saquei isso aqui. Muitas vezes esse é o problema do professor nativo, né? Aquela pessoa aprendeu o idioma E ela nem sabe como que ela aprendeu, né? Se eu perguntar pra você em português, como que você descobriu que a palavra cidade é um substantivo feminino? Você não sabe, né? Não faz ideia. E isso leva a esse tipo de professor aqui, né? Tipo, faz o que eu tô te falando pra você fazer. Não é o que eu fiz pra aprender inglês, mas faça isso. Segundo exemplo, inclusive, o Mayra Vergara fala no vídeo dele, tá? É o exemplo do Gavin. Mas calma lá, tá? Ele não falou mal do Gavin. Eu também não estou falando mal do Gavin, gosto bastante dos vídeos que ele faz e tudo mais. Porém, tem um curso que ele lançou chamado Fluência em 6 meses. E isso não faz sentido. Primeiro que fluência é uma coisa bem relativa, né? O que é a fluência? Isso tem que ficar bem definido, né? Qual é esse objetivo que ele tá querendo passar. Generalizar essa palavra e colocar em 6 meses é um risco, porque pessoas estudam anos, melhorando o inglês a cada dia, pra ter aquela sensação de ser fluente, de falar de forma fluida. Então, não é muito claro o que ele propõe nesse curso aqui, né? Se ele falar assim, olha, aprenda vocabulário de viagem em 6 meses, ou seja capaz de conversar sobre o dia a dia em 6 meses, né? Aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre o tempo que leva, né, para aprender inglês. E eu deixo isso bem claro lá também. Depende muito do seu objetivo, tá? Tem gente que fala, aprendi inglês em 3 meses. A pessoa tá certa, ela aprendeu inglês pro objetivo dela, tá? Por isso que eu falo que muita coisa é relativa, né? O objetivo da pessoa varia. O que é fluência pra pessoa varia. O que é importante pra pessoa, às vezes a pessoa fala tudo errado, né? E fala, aprendi inglês, né? Então isso é muito relativo. E engraçado, né? Que o Gavin, ele estudou português 5 anos, veio pro Brasil várias vezes. Ou seja, ele sabe como que demora pra aprender o idioma, como que é trabalhoso, e ele quer fazer isso acontecer em 6 meses. É basicamente o que a gente falou aqui em cima, né? A pessoa ensina de um jeito que ela não aprendeu, esperando que o aluno vá aprender como ela. Vamos lá então falar do último contexto, antes da gente falar realmente da treta que aconteceu aqui, pra você entender um pouco melhor.
pior tipo de vídeo no YouTube são aqueles vídeos que falam: vamos analisar o inglês do brasileiro tal, né? Coloquei 3 aqui de exemplo. Vamos falar do inglês da Gisele Bündchen, do Rubinho Barrichello, do Rodrigo Santoro. Esse tipo de vídeo, como o próprio Mário Vergara fala lá, é um desserviço, tá? Só desanima quem tá aprendendo. Só desanima. Primeiro, falam mal do inglês da Gisele Bündchen. Fala que ela tem sotaque. E daí, né? E daí a pessoa tem sotaque? Qual que é o problema de ter sotaque? Sotaque não é um problema. Ela fala inglês fluentemente, trabalha ao redor do mundo falando inglês. Já foi casada, né, com um americano, já morou em vários países, resolveu grandes problemas em inglês, vive em inglês, basicamente. Vai em programas, né, de talk show lá na televisão e a pessoa vai colocar defeito no inglês dessa pessoa. Aí quem tá aprendendo inglês, assiste um vídeo desse, vai pensar: nossa, se ela não consegue, eu também não consigo. Essa é a perspectiva que muita gente tem. E tem um outro caso aqui, o Rodrigo Santoro, né? Já é o contrário. Rodrigo Santoro é aquela pessoa que fala inglês de um jeito que se confunde com um americano, né? Uma pessoa de fora não descobre que ele é brasileiro pelo sotaque dele. E aí a pessoa que tá analisando o inglês começa a falar que o inglês dele é perfeito. Nossa, ele não tem sotaque. Então você assiste um vídeo desse tipo e você não chega a lugar algum. Tá? Ou você fica completamente desanimado, ou simplesmente chega a lugar algum. Tem muitas vezes o objetivo de estragar a imagem daquela pessoa e falar que ela não fala bem. Se não me engano, olha pessoal, tem uma exceção, tá? Tem um youtuber aqui que tá fazendo vídeo ultimamente, vídeos muito bons, chamado Brother Bilingue. Eu já vi ele fazendo vídeos analisando o inglês de algumas pessoas com um objetivo sério, sabe? Com um objetivo de aprendizado. Esse canal em específico, inclusive recomendo, muito legal o que ele tá fazendo. Mas principalmente esses estrangeiros, tá, que fazem esses vídeos, eles estão tentando só falar que o pessoal não fala bem. Pega só um exemplo, pega um estrangeiro que fala português. Pega, por exemplo, o Jacan. Imagina só eu, um brasileiro, fazendo um vídeo analisando o português do Jacan. E aí eu pego e acho todos os defeitos na pronúncia dele, na troca de palavras e tudo mais. Qual seria o benefício de um aprendiz de português assistir esse vídeo? Nenhum, né? O objetivo é justamente falar que o estrangeiro não consegue falar português, que o português é difícil. Só isso. Aí vem aquela pergunta, né? Se não é produtivo consumir esse tipo de material, e se a intenção das pessoas é má, por que bomba tanto esse tipo de vídeo? Inclusive, o Mário fala lá no vídeo, ele fala: porque vocês não querem ver vídeo pra aprender inglês, vocês querem ver vídeo legal. E realmente, é igualzinho esse vídeo que você tá vendo aqui agora. Tem gente que não chegou até essa parte do vídeo. A pessoa prefere um vídeo curtinho, dando algumas diquinhas de inglês. E pronto. Não quer aprender de fato um método, né? Uma forma que ela pode aprender por conta própria. E aí, voltando àquele assunto, né? A Gisele Bündchen tem sotaque? Tem sim, mas é fluente, né? Quem diz que não gosta do inglês dela, não sabe inglês. Frase do Mário Vergara, e eu repito essa frase. Se a pessoa que tá conversando com ela entende o que ela tá falando e a conversa continua, ela é fluente. O sotaque é a identidade da pessoa. Daqui a alguns anos, o mundo todo vai estar falando inglês como uma única língua. Ou seja, cada um vai ter um sotaque, como já tem, né? Japoneses falam com sotaque japonês. Indianos falam inglês com sotaque indiano. E assim por diante. Vamos lá então, qual que é a treta? O que realmente aconteceu então? Foi assim, ó. Os professores de inglês na internet, aqueles que moram fora, né? Os gringos lá, como o próprio Mário fala, os psicopatas do inglês, eles formaram um grupinho, né? E começaram a falar mal do Mário Vergara, falando assim: olha, esse Mário, ele não fala inglês tão bem, ele não é tão bom no inglês. Porque ele tava ficando famoso já, né? Vendendo bastante curso e tudo mais. E aí começaram a atacar ele, né? Começaram a falar: olha, ele não fala tão bem. E aí o Tim fez um vídeo. O vídeo chamado Analisando o Inglês do Mário Vergara. Aquele tipo de vídeo que a gente falou ali em cima, tá? Com aquela má intenção. E aí, tudo já foi por água abaixo. Porque o Mário Vergara, ele tinha um vídeo falando inglês em 2014 e tinha outro em 2018. O de 2018, ele já tava falando inglês muito bem. Ou seja, evoluiu, né? Em 4 anos. O cara fala de inglês todos os dias, treina todos os dias. Pô, em 4 anos a pessoa melhora demais. E o vídeo que o Tim fez analisando o inglês do Mário Vergara foi o mais antigo. Se você pega, por exemplo, um vídeo do Tim de 8 anos atrás, você acha que ele tá falando em português igual ele fala hoje? Olha só. Olá e seja bem-vindo ao meu canal Tim Explica. Meu nome é Tim, eu sou americano, nascido aqui em Nova York. Eu falo português
Nesse canal eu vou dar aulas de inglês. Agora me fala, ele tá falando português mal? Não. Ele tá falando igual um brasileiro? Não, tem um sotaque, dá pra ver que ele é estrangeiro, não é? E o que que tem? O que interessa é que você tá entendendo. Então o que que o pessoal tá fazendo? Tá pegando um vídeo como esse, né, só que em inglês, e aí só porque a pessoa não tá falando que nem um estrangeiro, a pessoa tá falando que o inglês é ruim, sabe? E desanimando todo mundo. Ou seja, aquele que ele cometeu erros. E aí, o que acontece? O Mário Vergara não gostou, né? Ele pediu pra retirar o vídeo do ar. Porque o próprio Tim mandou uma mensagem pro Mário e falou assim, olha, espero que você não fique chateado, né? Espero que não te ofenda e tudo mais. E o Mário falou, mas não gostei. Então, por favor, tira do ar. E ele não quis tirar do ar e ainda fez um vídeo. Ainda falou no vídeo que o Mário Vergara processou o Tim. E aí o próprio Mário Vergara fez um vídeo falando que não processou ele. E por fim o Tim tirou os vídeos lá do ar. E aí ficou essa treta no ar. Bom, agora eu vou deixar você decidir. De que lado dessa treta você tá? Você teve bastante contexto até chegar aqui, né? Conta pra gente aí nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.